No meu primeiro serviço da intercessão lá na igreja, eu fui orar por um homem e Deus orou por mim. Muito loucura que aconteceu. Eu estava começando a servir na intercessão. Fiz uma semana de jejum de oração para saber se eu deveria entrar na intercessão. Aí eu fui para uma minha. Eu falei, não, eu vou entrar, vou botar coragem aqui, eu vou para cima. Eu vou confiar que Deus vai me guiar, vai me orientar. Tudo isso porque durante o dia, à noite, Deus me incomodou de madrugada. Eu fui acordado literalmente, assim como Samuel foi acordado, foi chamado, Deus chamou ele várias vezes, ele não entendia que era Deus chamando ele. Eu tava dormindo, e aí um dia à noite Deus me incomodou, me chamou. Ele, como se fosse vários petelecos no travesseiro, pra. Aí eu, meu despertando ainda, aí eu peguei o travesseiro e joguei. Puf. Tipo, foram várias vezes até eu acordar e despertar mesmo, entender que era ele. Aí, depois de muito encheção de saco, até eu acordar, Deus. Aí eu acordei, tirei o travesseiro, joguei pro lado, aí eu olhei pra cima, aí eu pensei, né? Senti uma forte presença no meu teto, assim, não consigo ver, mas sei que tá muito perto, a glória é muito grande, e a única coisa que eu queria fazer era me abaixar, me ajoelhar, engrandecer o teu nome. Você sente que é uma presença boa, não é uma presença ruim que te assusta, que te aprisiona, que dá aquele medo, aquele pavor, mas é um temor bom, assim. Cara, eu sei que é algo divino, que é algo forte, que é algo maior do que eu, que é algo, cara, sobrenatural, supranatural, mas eu sei que é divino, que vem de Deus. Mas era muito mais poderoso do que eu. E aí dá um certo temor, assim, mas é um tipo um medo com muito respeito, com muita gratidão também, é uma mistura desses três, não dá pra explicar assim tão em palavras. E aí eu em pensamentos falei, se Deus ele pode ouvir nossos pensamentos, né, eu vou falar na minha cabeça que ele vai me responder. Aí eu perguntei pra ele, Deus, na minha cabeça, né, Deus, o que é que você quer que eu faça? Eu queria só dormir, né, eu queria dormir, aí eu perguntei pra ele, né, o que é que você quer que eu faça? Aí ele pediu pra eu ler Mateus 23, se não me engano, Mateus 23, ele deu dois versículos lá, que eu tenho anotado aqui, não me lembro no momento. Mas um dos versículos falava sobre discernimento de espíritos, e o outro versículo falava sobre os fariseus, eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Enfim. E aí eu entendi que era parte de discernimento de espírito, e entendi que era para julgar os espíritos e não as pessoas. E aí, beleza, eu fui pro meu primeiro serviço de intercessão. A gente começa uns 50 minutos antes lá, uma sala, orando, sobre várias causas, pedindo para que o Senhor nos abençoe, fortaleça os guerreiros, e a gente esteja preparado para tudo que vem naquele dia. Enfim, a gente vai nos ungindo, enchendo do Espírito Santo, passar um bom tempo orando. Depois começa o culto, a gente desce pro culto e a gente tem lá os seus 15, 20 minutos de louvor ali, lá embaixo. A gente fica louvando também. E aí a gente vai louvando, vai orando, tudo mais. Enfim, teve o momento do louvor, teve a pregação, eu lá orando pelo pessoal, intercedendo, atento, como um guerreiro mesmo, olhando para as pessoas, vendo o que é que eu vou sentir, vendo que o Espírito Santo fala através de mim, pode falar através dos meus pensamentos, pode falar através de um estado de confirmação interna, né, o estado de espírito. E aí, beleza. Chegou no final do culto, o pastor ia fazer o apelo, né? Eu estava intercedendo pelo pessoal que ia voltar para a igreja ou entregar sua vida para Jesus pela primeira vez. E aí eu estava orando pelo pessoal, intercedendo assim de longe, orando para que Deus pudesse quebrar os corações, constranger, fazer as pessoas se arrependerem, trazer as pessoas de volta para Jesus. E aí eu tava assim, ó, eu tava lá atrás, tem uma fileira aqui na minha frente, assim, grandona, e o palco lá na frente. E aí eu tava olhando o pessoal, olhando aqui o pessoal, olhando no rosto, vendo se eu sentia alguma coisa, olhei pra direita e tudo mais. E o legal é que discernimento de espírito não é só sobre perceber o maligno, mas também é para perceber o que é santo que vem de Deus. Então isso é muito bacana. E aí eu tava lá atento, prestando atenção, quando eu virei pra cá, tudo mais, tava olhando o pessoal levantando as mãos, olhei pra várias pessoas, quando eu olhei aqui pra minha direita aqui, em frente
pessoal do som, aqui na minha direita, o cara levantou a mão, ele tava muito contrito, levantou a mão, o pessoal tava orando por ele, eu também orei por ele ali de longe, e cara, eu senti não sei explicar, uma forte felicidade. Felicidade que não é a felicidade terrena, mas é uma felicidade que vem do céu. Eu fui preenchido por essa felicidade, como se Deus colocasse em mim o seu sentimento de ver o seu filho voltando para casa, de ver seu filho entregando sua vida para Jesus, se rendendo a Ele. Cara, foi uma felicidade que me preencheu, que, cara, me marcou. Eu comecei a ficar muito feliz, muito feliz. Comecei a lacrimejar o olho e eu falei, cara, é esse cara, mano. Eu preciso orar pela vida dele. Eu preciso abençoar a vida desse cara. E aí acabou o culto. Mano, eu fui correndo, porque ele tava do outro lado, eu tava desse. Eu tive que dar a volta aqui pela porta. E eu esperei ele na saída. Eu fiquei lá na porta da saída esperando ele só por orar pela vida dele. Quando ele chegou, eu apertei a mão dele. Aí eu perguntei, posso orar por você? Pode. E aí nesse momento, depois que eu comecei a orar, era eu orando por ele, mas era como se o Espírito Santo me encheu. Fui batizado, eu vi um canal de passar o Espírito Santo para ele. Que ele foi cheio da presença do Espírito Santo, cheio do amor, cheio da graça, cheio da bondade, cheio da paz, da prosperidade, cheio do perdão de Deus. E eu orei sobre a vida dele, agradecendo a Deus por o teu filho voltar a casa, entregar a sua vida. Falei para ele quanto Jesus estava feliz pela presença dele, pela volta dele, pelo coração dele. Cara, eu fui mais feliz ainda quando comecei a orar por ele. Muito, muito, muito feliz. Não tem explicações. O reino de Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é incrível, Deus é amor. E eu orei por ele, acabei, dei um abraço nele, ele agradeceu. E aí eu falei, volta em paz pra casa. E aí ele virou e, extasiado, ainda sem entender nada. E aí ele começou a sair. E assim que ele saiu, só deu tempo de eu... Tava a porta, assim, a porta aqui, e o pessoal tava saindo, né? Ele virou e começou a sair. E aí eu tava aqui, né, do lado da porta, eu virei, só deu tempo de eu virar, dar 2 passos. Aí tinha a parte do backstage, né? Tinha umas cadeiras ali atrás, e a porta e as cadeiras. Só deu tempo de ter as portas e as cadeiras, eu ajoelhar um, ajoelhar outro e me quebrantar, comecei a chorar. É aquele choro, mas não é um choro normal, é como se fosse um choro de criança, que é o choro do Espírito Santo, aquele choro da alma. Você chora com toda a sua entrega, a sua intensidade. Me derramei, me quebrantei ali, eu fiquei chorando 5 minutos sem conseguir me segurar, né? Chorando de felicidade, de gratidão. Um choro de que felicidade. Eu pude fazer a obra do Senhor. Eu pude fazer o que eu fui direcionado para fazer. Foi como se eu tivesse sido recompensado por ter sido canal naquela vida daquele homem. É só gratidão, Deus, por você me permitir ser teu servo, de fazer o que o Senhor mandou, poder trazer mais uma alma para ti, Senhor. É sobre isso, é isso que eu quero continuar fazendo, ser teu servo, ser teu mordomo, fazer o que o Senhor manda aqui na terra, Pai. Essa é a minha felicidade, essa é a minha oração. Minha felicidade é servir ao Senhor, minha felicidade é ouvir a tua voz, é seguir tua liderança, teu mandamento. E aí eu fiquei 5 minutos chorando, e meu líder da intercessão lá do meu lado só esperando eu acabar de chorar. E aí assim que eu acabei, aí ele me chamou e o professor precisa colocar as cadeiras aqui e tal. Aí eu levantei, a gente foi lá orar para se desconectar do serviço, deixar o que a gente viveu ali naquele momento. Deus nos proteja, nos cubra, nos mantenha protegido, né? Debaixo de tuas asas durante aquela semana. E aí foi loucura total, foi muito bom. Muito bom. Minha primeira vez e já foi um impacto surreal. Eu percebo que eu fui chamado para intercessão. Muito bom. Então eu tenho para você aqui 4 aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, obediência atrai o mover de Deus. Atrai o mover dele. Quando você obedece, ele fica feliz, Deus fica engrandecido, ele tem o coração cheio de amor por você. Número 2, Deus revela o destino no meio de atos simples.
Número 3. Nunca subestime a primeira experiência. Ela pode ser o primeiro capítulo de um chamado. Às vezes pode ser algo pequeno para você, mas para Deus é algo maravilhoso, algo grande. Não desvalorize os pequenos começos. Deus valoriza os pequenos começos. Deus valoriza quem é fiel no pouco para ser fiel no muito. Deus valoriza quem tem um coração nele. Então você pode ter sido só uma primeira experiência, mas talvez Deus tenha um chamado para você nesse local. Deus tenha um chamado para você nessa vocação, nesse ministério, nesse dom, nesse talento. Número 4, se você sentir de orar por alguém, vá. Deus pode estar preparando algo para você também. Então fui eu que fui orar por o cara, mas eu que fui batizado no Espírito, fui transformado, eu fui abençoado. Deus inverte a lógica. Você vai fazer alguma coisa, mas é você que acaba recebendo mais do que foi dar. Nossa, que loucura, né? Que loucura, que loucura! Que loucura! Ai, que loucura! A lógica de Deus é maravilhosa. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Eu fui dar, mas fui eu que recebi. Eu fui fazer o favor de Deus, eu fui dar, fui orar por alguém, mas eu que fui recebido da graça, da bondade de Deus e transbordado. Maravilhoso, cumprir o propósito de Deus. Eu queria deixar uma pergunta aqui. Será que aquilo que Deus te pediu para fazer hoje é o início de um chamado maior? Reflita sobre. Desejo um ótimo dia, bom trabalho, Deus te abençoe e te prospere e até o próximo vídeo.